Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. Seja muito bem-vindo ao canal Tapetes de Crochê Passo a Passo com Luísa de Lug. E esse vídeo de passo a passo é uma versão para canhotos. Se você for destro e se interessar por esse trabalho e quiser fazer, no final desse vídeo e no primeiro comentário, eu estou deixando o link da versão para destros. Então, é só você ir até o final do vídeo, que lá vai aparecer a versão para destros, ou desce no primeiro comentário, que também tem o link. É só você clicar e você será direcionado ao passo a passo na versão destros. E para hoje temos a videoaula dessa peça. Essa peça é uma releitura do tapete redondo mais fácil que existe. O diferencial desse para o primeiro tapete redondo mais fácil que existe que eu postei está no bico e também na cor, né? Esse aqui eu trabalhei um bico bem maior do que aquele e achei que ficou com um charme todo especial com esse bico. E também esse aqui eu fiz com apenas uma cor. O primeiro eu trabalhei com duas cores. Estou pretendendo também fazer esse aqui com mais cores para ver como fica. Assim que eu fizer, eu trago para vocês darem uma olhadinha e para servir de inspiração para vocês se quiserem fazer com mais de uma cor. E esse tapete, ele ficou com a medida de 65 centímetros de diâmetro, então ele ficou um tapete ótimo para porta. E foi trabalhado com fio 6 e agulha de 3,5 milímetros. Se você quiser trabalhar com fio 8, pode fazer, que dá certo também. Se quiser fazer um centrinho de mesa, trabalhando no fio 4, também vai ficar bom. E para essa peça aqui, eu gastei o total de 330 gramas de fio. Eu espero que você goste e se você fizer e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Então é isso, agora vamos lá para o passo a passo. Vamos começar trabalhando um cordão com 5 correntes. Então, laço a linha na agulha, busco uma linha através da laçada. Aqui está a primeira corrente, então, 1, 2, 3, 4 e 5. Volto aqui na primeira corrente, pego nessa primeira laçadinha e aqui eu prendo um ponto baixíssimo. Bem, então, criamos um pequeno anel com essas 5 correntes. Agora, vou trabalhar pontos altos pegando por esse anel. Enquanto estiver trabalhando esses pontos altos, eu vou prender essa ponta embaixo dos pontos, assim já começa o arremate. Bom, nesse anel, nós vamos trabalhar o total de 12 pontos altos separados por uma corrente. Então, para começar, eu trabalho 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Essas 4 correntes equivalem aqui as 3 primeiras um ponto alto e a quarta o espaço de separação. Agora, eu laço, venho aqui no anel e vou trabalhando aqui um ponto alto e uma corrente. Um ponto alto e uma corrente. E vamos seguir, então, com esse padrão até totalizar aqui 12 pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui já fiz 1, 2, 3, continuo até completar os 12 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos, todos eles aqui separados por uma corrente. Depois de fazer essa última corrente, então, fecho essa volta com um baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui para trabalhar o meu primeiro ponto alto. Então, todas as nossas voltas serão fechadas com um baixíssimo aqui na terceira corrente que fazemos para iniciar cada uma das voltas. Bem, então, encerramos a primeira volta, agora vamos trabalhar a segunda. Eu vou começar caminhando com um baixíssimo para esse intervalo de uma corrente que eu tenho à frente, subo 3 correntes que equivalem um ponto alto. E aqui na segunda volta, vou fazer 12 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Bom, então, depois de ter feito aqui essas 3 correntes, eu volto no mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. E completo, então, aqui o primeiro grupo de 2 pontos altos. Agora, uma corrente, venho no próximo intervalo e faço mais 2 pontos altos.
Depois uma corrente, próximo intervalo, mais 2 pontos altos. Uma corrente, vou repetindo. Então, a volta inteira será feita com esses grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Vou completar aqui a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei os 12 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Depois da última corrente aqui, então, fecho a volta com o baixíssimo na terceira corrente que fiz aqui para trabalhar o primeiro ponto alto. E completamos, então, a nossa segunda volta. Agora, vamos trabalhar a terceira. Eu vou caminhar com 2 pontos baixíssimos até esse intervalo de uma corrente. Então, faço aqui um baixíssimo no ponto alto e um baixíssimo pegando aqui no intervalo de correntes. E na terceira volta, nós vamos trabalhar 12 grupos de 3 pontos altos. Então, para começar, subo 3 correntes, volto aqui no mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Então, aqui está o primeiro grupo de 3 pontos altos. Agora, é só separar com uma corrente, vir para o próximo intervalo de uma corrente aqui, mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Bem, então, esse aqui é o padrão da terceira volta. Vamos continuar até construir aqui os 12 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Eu vou fazer aqui a terceira volta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei a terceira volta com o padrão que orientei, encontrando o início, fechei então com o baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. Para começar a quarta volta, eu vou caminhar com 3 pontos baixíssimos até o intervalo de correntes. Então, faço um baixíssimo sobre cada ponto alto. E um baixíssimo aqui no intervalo de correntes. Bom, e a quarta volta será trabalhada com o seguinte padrão. Faço 3 correntes para construir aqui o primeiro ponto alto. Volto no mesmo intervalo, faço mais um ponto alto. Depois desse ponto alto, faço uma corrente. E agora, venho no mesmo intervalo e aqui faço mais 2 pontos altos. Bem, então, aqui na quarta volta, nós vamos fazer aumentos, trabalhando sempre esses grupos de pontos altos em todos os intervalos que nós temos de base. Vamos fazer 12 grupos iguais a esse. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos num único intervalo de base. Depois, faz uma corrente de separação e vem aqui para o próximo intervalo e trabalha mais um grupo de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Fez aqui o grupo, faz uma corrente, vem no próximo intervalo e repete. Bem, então, esse aqui é o padrão da quarta volta. No final, nós vamos ficar aqui com um total de 24 intervalos de uma corrente. Então, nós vamos dobrar a quantidade de intervalos contando essas correntes que nós trabalhamos aqui no meio do grupinho. Então, aqui já fiz 1, 2, 3, 4, 5 intervalos e continuo separando os grupos sempre com uma corrente. Então, aqui o sexto intervalo, venho aqui, faço mais um grupo. No final, teremos 24 intervalos de uma corrente aqui nessa volta. Então, vou fazer a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei a quarta volta com o padrão que orientei e fiquei, então, com os 24 intervalinhos aqui de uma corrente. Agora, vamos trabalhar a quinta volta. Na quinta volta, nós vamos fazer 24 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, eu vou trabalhar em todos os 24 intervalos que eu tenho de base. Para iniciar, eu caminho com 2 baixíssimos. Caminhei com os baixíssimos, estou aqui no primeiro intervalinho. Aqui eu subo 3 correntes e faço mais um ponto alto no mesmo espaço.
Agora, faço uma corrente, venho nessa corrente que tenho aqui entre os grupos e aqui faço mais 2 pontos altos. Em seguida, uma corrente. Venho no próximo intervalo e mais 2 pontos altos. E uma corrente. Próximo intervalo, 2 pontos altos. Bem, então, esse é o padrão que vamos trabalhar por toda a volta de número 5. No final, teremos feito aqui 24 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Vou fazer aqui o restante da minha volta e venho. Aqui está, completei a 5ª volta com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta 6. A volta 6 será feita com 24 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, para iniciar, eu caminho com 2 baixíssimos, um sobre o ponto alto e um no intervalo. Subo 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto, e faço mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Fez aqui os 3 pontos altos, faz uma corrente, vem para o próximo intervalo e mais 3 pontos altos. Fez os 3, uma corrente, próximo intervalo, 3 pontos altos. Bem, então esse aqui é o padrão que vamos seguir por toda a volta de número 6. No final, teremos 24 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta 6 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta 7. A volta 7, ela é idêntica à volta 6. Então, na 7 também vamos fazer 24 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Para iniciar, eu caminho com 3 baixíssimos até chegar aqui no intervalo de uma corrente. Em seguida, subo mais 3 correntes e faço mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. Depois dos 3 pontos altos, então, é só fazer uma corrente mais 3 pontos altos no próximo intervalo. Uma corrente e mais 3 pontos altos. E vamos, então, com esse padrão por toda a volta de número 7. Eu vou fazer aqui a minha e venho. Aqui está, completei a volta 7 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta 8. Na volta 8, nós faremos aumentos. Então, para iniciar, eu vou caminhar com 3 baixíssimos até o intervalo. E, em seguida, vou subir 3 correntes. E vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Depois desses 2 pontos altos, então, faço uma corrente, volto aqui no mesmo lugar e faço mais 2 pontos altos. Então, essa volta inteirinha será trabalhada com esses grupos. Nós vamos fazer 24 grupos iguais a esse aqui. Separando um grupo do outro, fazemos sempre uma corrente. Fez a corrente, vem no próximo intervalo aqui e repete os 2 pontos altos, a corrente, mais 2 pontos altos. Completou o grupo, uma corrente. Próximo intervalo, repete. Bem, então, a volta inteira trabalhada com esse padrão, vou fazer aqui a minha e venho para a gente continuar. Aqui está, completei a minha volta 8, seguindo o padrão que orientei e trabalhando dessa maneira, eu fiquei aqui nessa volta com o total de 48 intervalos de uma corrente, contando essas correntes aqui do meio dos grupos de pontos altos. Então, deu o total aqui de 48 intervalos. E agora, nós vamos fazer a volta de número 9, 10 e 11, trabalhando 48 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente em cada uma dessas próximas 3 voltas. Então, para começar,
eu caminho com 2 baixíssimos até o intervalo. E em seguida, subo 3 correntes, volto aqui no mesmo intervalo, faço mais um ponto alto. Aqui o primeiro grupo de 2 pontos altos. Agora, uma corrente, venho aqui no próximo intervalo e mais 2 pontos altos. Fez os 2, faz uma corrente, vem no próximo intervalo de uma corrente, mais 2 pontos altos. Fez os 2, uma corrente, mais 2 no próximo intervalo. E vamos, então, com esse padrão por toda a volta de número 9, no final teremos 48 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Vou fazer a minha volta e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta 9 com o padrão que orientei. E agora, vamos trabalhar a volta 10. Como eu já falei, a volta 10 ela é idêntica à volta 9. Então, para iniciar o caminho, com 2 baixíssimos até o intervalo de corrente, subo 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto, faço mais um ponto alto aqui no mesmo intervalo. Então, aqui está o meu primeiro grupo de 2 pontos altos. Faço uma corrente, venho no próximo intervalo, mais 2 pontos altos. Depois dos 2, uma corrente, próximo intervalo, mais 2 pontos altos. E vamos assim pela volta inteirinha. No final, teremos aqui 48 grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente. Então, vou fazer a volta 10 com essa orientação e venho. Completei a volta 10 com o padrão que orientei, fiz 48 grupos de 2 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a volta 11 e também vamos fazer 48 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, para começar, sempre a mesma coisa, nós caminhamos com os pontos baixíssimos até o intervalo de correntes. E aqui, vou subir 3 correntes e fazer mais um ponto alto nesse mesmo intervalo. O primeiro grupo de 2 pontos altos, uma corrente, próximo intervalo, 2 pontos altos. Uma corrente, próximo intervalo, 2 pontos altos. Então, é só isso para trabalhar a volta 11. No final, teremos 48 grupos de 2 pontos altos separados sempre por uma corrente. Vou fazer aqui a volta 11 com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei o restante da minha volta de número 11 com o padrão que orientei. E agora, nós vamos trabalhar a volta de número 12, 13 e 14, fazendo 48 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Para começar, caminho com o baixíssimo até o intervalo, subo 3 correntes e faço mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. Bem, então, aqui está o primeiro grupo de 3 pontos altos da volta 12. Agora, é só fazer uma corrente, próximo intervalo, 3 pontos altos. Fez os 3, uma corrente, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Bem, então, vamos trabalhar toda a volta 12 com esse padrão. No final, teremos aqui 48 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Vou fazer a minha e venho para a gente continuar. Aqui está, completei a volta de número 12 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta 13. Para iniciar a volta 13, então, caminho com os 3 baixíssimos até o intervalo de correntes. Subo 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto, faço mais 2 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Aqui está o primeiro grupo de 3 pontos altos da volta 13. Faço uma corrente de separação, venho para o próximo intervalo e mais 3 pontos altos. Bom, então, como eu já havia dito, a volta de número 13, ela é idêntica à volta 12. Então, aqui, nós vamos fazer também 48 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, eu vou fazer a volta 13 com essa orientação e venho para a gente continuar.
Aqui está, trabalhei toda a volta 13 com o padrão que orientei. E aqui um detalhe, olha, na volta de número 12, 13, 14, dá uma estendidinha na sua peça assim que você completa a volta, porque pode dar a impressão que está sobrando pontos aqui, querendo embabar um pouquinho, mas não está não. Agora, nas próximas voltas, isso aqui já acerta tudo, que nós estamos trabalhando essas 3 voltas sem aumentos, então, ele vai ficar bem estendido. Bom, então, completamos a volta 13, agora vamos trabalhar a volta 14, e na volta 14 também vamos fazer 48 grupos de 3 pontos altos separados aqui por uma corrente. Para iniciar caminho, com 3 baixíssimos até o intervalo. Em seguida, subo 3 correntes e faço mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. Então, aqui está o primeiro grupo de 3 pontos altos da volta 14. Agora, é só fazer uma corrente mais 3 pontos altos no próximo intervalo. Fez os 3, uma corrente, mais 3 no próximo intervalo. Bom, então, esse aqui é o padrão que vamos seguir por toda a volta 14. É só isso para trabalhar a volta. Vou fazer aqui os meus 48 grupos de 3 pontos altos e venho para a gente continuar. Aqui está, completei toda a volta de número 14, seguindo o padrão que orientei. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 15. Na volta 15, nós vamos fazer aumentos. Então, nós vamos ficar no final da volta 15 com um total de 72 intervalos de uma corrente. Bom, então, vamos lá. Vamos trabalhar com o seguinte padrão. Eu vou começar com os 3 baixíssimos até o intervalo de correntes. Em seguida, subo 3 correntes. Faço mais um ponto alto aqui no mesmo intervalo. E depois faço uma corrente e mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Então, aqui no início, criei um grupinho com 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente e venho nesse próximo intervalo, e aqui eu faço apenas 2 pontos altos. Então, 1 e 2. Fez esses 2 pontos altos, eu faço uma corrente de separação e venho para o próximo intervalo. E no próximo intervalo, eu vou trabalhar de novo um grupinho igual esse aqui. Então, são 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Aqui está. Fez esse grupinho de pontos, faz uma corrente, vem para o próximo intervalo e aqui faz apenas 2 pontos altos. Fez esses 2 pontos altos, faz uma corrente, vem no próximo intervalo e aqui eu vou repetir o grupo com os 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Bom, então, olha, na volta de número 15, nós vamos intercalando esses grupos. Em um intervalo, eu faço esses 2 pontos altos, a corrente, 2 pontos altos, depois uma corrente de separação. No próximo, só 2 pontos altos. No seguinte, faço o grupinho de novo. No próximo, 2 pontos altos. No seguinte, o grupinho e agora faço uma corrente de separação. No próximo, faço apenas 2 pontos altos. Então, nós vamos intercalando dessa maneira. Então, aqui, trabalhando desse jeito, no final, nós vamos ficar com 24 grupos desse aqui na volta e 24 grupos de 2 pontos altos. E contando os intervalos de correntes que nós temos aqui no meio desses grupos, então, nós vamos ficar com 72 intervalos, né? Então, aqui já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuo sempre fazendo a corrente de separação aqui entre esses grupos e no final terei então 72 intervalos de uma corrente. Bom, então é isso para trabalhar a volta 15. Eu vou aqui completar a minha seguindo essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a volta de número 15 com o padrão que orientei. Agora vamos trabalhar
a volta de número 16. Na volta 16, ela será feita com 72 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Para começar, caminho com os 2 baixíssimos até o próximo intervalo. Subo 3 correntes, faço mais um ponto alto, e aqui está o primeiro grupo de 2 pontos altos dessa volta. Agora, uma corrente, próximo intervalo, mais 2 pontos altos. Uma corrente, próximo intervalo, mais 2 pontos altos. Uma corrente, próximo intervalo, mais 2 pontos altos. E nós vamos, então, com esse padrão pela volta toda. No final, teremos aqui 72 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Vou fazer aqui o restante dessa volta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a minha volta de número 16, seguindo o padrão que orientei. Fiz aqui os 72 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Agora, nós vamos trabalhar a volta 17 e a partir da volta 17 vai começar a mudar um pouquinho o padrão. Então, a partir da volta 17, nós já começamos a trabalhar o bico, que será feito com o total de 8 voltas. Bom, então, para ficar mais fácil aí para trabalhar a primeira volta do bico, que é a única aqui que vai precisar um pouquinho mais de atenção, então eu fiz aqui algumas marcas. Se você quiser fazer aí também, fica mais fácil sem você... não precisa ficar contando tanto e não tem perigo de se perder. Bom, então, eu dividi aqui os meus 72 pontos altos em 8 grupos de 9 intervalos aqui. Bom, então aqui o local onde eu acabei de fechar a minha volta, venho para o intervalo à frente e vou contar aqui o total de 9 intervalos para fazer a minha primeira marca. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No intervalo 9, fiz uma marquinha. De novo, contei mais 9 intervalos a partir desse intervalo que eu tenho logo depois da minha marca. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No intervalo 9, fiz a marca. Depois da marca, então, eu vim para o intervalo à frente, a partir dele, então, contei mais 9 e fui fazendo assim pela volta toda. No final, eu fiquei com 8 marcações. A minha marcação de número 8, ela terminou aqui nesse intervalo logo antes do local aqui onde eu acabei de fechar essa volta. Bem, então, depois de fazer essas marcas, nós vamos iniciar aqui a nossa volta de número 17, caminhando com 2 baixíssimos até o intervalo de uma corrente. Depois de caminhar com os 2 baixíssimos, subo 3 correntes, volto no mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Bem, então aqui nós vamos fazer uma sequência de 7 grupos de 2 pontos altos. Então, aqui já tenho um. Bom, então, é só ir trabalhando aqui uma corrente, 2 pontos altos em cada intervalo, até fazer 7 grupos de 2 pontos altos. Eu vou fazer os meus 7 e venho. Aqui estão os meus 7 grupos de 2 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, até chegar aqui na minha marquinha, eu fiquei com um espaço só de correntes vazio. Então, aqui, eu vou fazer da seguinte maneira. Depois do 7º grupo, eu vou trabalhar 2 correntes, 1, 2. Depois das 2 correntes, eu pulo esse próximo intervalo e venho trabalhar sobre esses 2 pontos altos aqui. Então, sobre esses 2 pontos altos, eu faço um ponto alto aqui sobre o primeiro. E depois desse ponto alto, eu vou trabalhar 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Laço, venho aqui sobre o ponto alto e no segundo ponto alto desse grupo, eu faço um ponto alto. Bem, então, ficou assim aqui sobre esse grupinho de 2 pontos altos. Um ponto alto sobre o primeiro, 6 correntes e um ponto alto sobre o segundo.
E depois de fazer aqui esse grupinho de pontos, eu vou trabalhar mais 2 correntes. Depois de fazer essas 2 correntes, eu vou pular esse intervalo que está com a marca e venho no próximo. Então, aqui, a partir desse intervalo, eu vou começar a repetir o padrão. Então, olha, nós sempre vamos começar a repetir o padrão no intervalo que temos depois da nossa marca. Então, venho nesse intervalo e a partir dele começo a fazer os grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente, e vou fazer mais 7 grupos de 2 pontos altos. Então, vou fazer aqui os 7 grupos e venho. Bem, então aqui estão os meus 7 grupos de 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui de novo, eu repito o padrão que fiz aqui. Então, depois do 7º grupo, eu sempre vou fazer 2 correntes, 1, 2, vou pular esse intervalinho e vir trabalhar sobre os 2 pontos altos. No primeiro, eu faço um ponto alto, em seguida, faço 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e venho aqui no segundo ponto alto do grupo, faço aqui mais um ponto alto. E depois desse ponto alto, então, faço 2 correntes e pulo esse intervalo que está com a marca, e a partir do próximo intervalo, começo a repetir o padrão, fazendo aqui os 7 grupos de 2 pontos altos. Bem, então, é essa a repetição que nós vamos seguir aqui por toda a nossa volta. No final, teremos 8 grupos iguais a esse aqui. Bom, então, eu vou completar a volta de número 17 com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a volta de número 17, seguindo o padrão que orientei. Fiz aqui 8 grupos iguais a esses aqui. E depois de fazer essas últimas 2 correntes, então, fechei com o baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Agora, vamos trabalhar a volta 18 com o seguinte padrão. Do local que a gente fechei, caminho com 2 baixíssimos até o intervalo de correntes. E, em seguida, subo 3 correntes. Faço mais um ponto alto aqui no mesmo intervalo. E na sequência aqui eu vou fazer 6 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, fez os 2, faz uma corrente, vem no próximo e faz mais 2. E vamos assim até ficar com 6 grupos de 2 pontos altos. Eu vou fazer os meus 6 e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 2 pontos altos. E agora, nós vamos trabalhar sobre esse grupo aqui de pontos. Então, depois do 6º grupo de 2, eu faço 2 correntes, 1, 2, e agora eu venho aqui nessa alça de 6 correntes que eu tenho, e aqui eu vou trabalhar 10 pontos altos. Então, é só ir passando a agulha por baixo das correntes e trabalhando os pontos altos até completar aqui 10 pontos altos. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Então, em todos os intervalos de 6 correntes que nós temos aqui na base, nós vamos trabalhar 10 pontos altos, igual eu fiz aqui. Fez os 10, faz 2 correntes, 1, 2, e agora, nós vamos vir aqui trabalhar mais 6 grupos de 2 pontos altos. Então, eu venho nesse intervalinho que eu tenho aqui logo depois desses 2 pontos altos, e a partir daqui, trabalho mais 6 grupos de 2. Então, é só ir fazendo os 2 pontos altos separados por uma corrente até completar 6 grupos. A partir desse grupo aqui, eu já estou repetindo aqui o padrão. Bem, e depois de fazer aqui os 6 grupos de 2 pontos altos, então, nós trabalhamos esse padrão sobre esse grupo aqui. Então, sempre vou fazer aqui 2 correntes e depois 10 pontos altos pegando por baixo dessas 6 correntes que nós temos. E depois de trabalhar aqui os 10 pontos altos nas 6 correntes, fazemos então mais 2 correntes, 1, 2, e pulamos, né, sempre esse intervalinho aqui de correntes, pulamos esse primeiro grupo de 2 pontos altos, e a partir desse intervalo aqui,
nós trabalhamos mais 6 grupos de 2 pontos altos e vamos repetindo o padrão. Bom, então, é só isso para trabalhar a volta de número 18. Eu vou aqui completar o restante da minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei toda a volta de número 18 com o padrão que orientei, encontrando aqui o início. Eu fechei com um baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui para começar a volta. Bem, e agora vamos trabalhar a volta de número 19. A volta 19 é bem simples. Nós vamos trabalhar aqui inicialmente 5 grupos de 2 pontos altos nesses 5 intervalos que temos de base. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, para começar, é só caminhar com 2 baixíssimos até o intervalo. Em seguida, subir 3 correntes para construir aqui o primeiro ponto alto e mais um ponto alto no mesmo espaço. Uma corrente, próximo intervalo, mais 2 pontos altos. Então, vou fazer aqui os 5 grupos e venho. Aqui estão os meus 5 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Agora, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, agora vamos trabalhar o total de 10 pontos altos separados por uma corrente sobre esses 10 de base. Então, venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, depois uma corrente, venho para o próximo. Então, vamos trabalhar aqui um ponto alto sobre cada ponto alto de base e vamos separar sempre com uma corrente. Então, vou fazer aqui os meus 10 pontos altos separados por uma corrente, venho. Aqui estão os meus 10 pontos altos, todos eles aqui separados, sempre por uma corrente. Agora, faço mais 3 correntes de separação, 1, 2 e 3. E em seguida, eu começo a repetir aqui o padrão. Então, na sequência, eu vou vir aqui nesse primeiro intervalo de uma corrente que eu tenho, logo depois desse grupo de 2 pontos altos, e a partir daqui, então, eu começo fazendo a repetição. Trabalho 5 grupos de 2 pontos altos e depois aqui repito o mesmo que fiz sobre esses 10 aqui de base. Bom, então, é só vir nesse intervalinho aqui de uma corrente, a partir dele fazer os 5 grupos. E depois de trabalhar os 5 grupos de 2 pontos altos, então, nós fazemos 3 correntes, 1, 2, 3, e vamos vir aqui sobre esses 10 de base, e aqui vamos trabalhar os 10 pontos altos separados por uma corrente. Então, começo aqui pelo primeiro ponto do grupo de base. Faço um ponto alto, uma corrente, venho para o da frente, um ponto alto, uma corrente, e vamos assim até fazer os 10 pontos altos separados por uma corrente. Bem, e depois de trabalhar os 10 pontos altos separados por uma corrente, então, fazemos mais 3 correntes. E vamos vir aqui nesse próximo intervalo de uma corrente que temos de base, logo depois do grupinho de 2 pontos altos, e a partir daqui repetimos novamente o padrão, fazendo 5 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Bem, então é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Completei a volta 19 com o padrão que orientei, encontrando aqui o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Agora, vamos trabalhar a volta 20. No início aqui da volta 20, vamos fazer 4 grupos de 2 pontos altos nesses 4 intervalos. 1, 2, 3 e 4. Então, para começar, nós caminhamos com 2 baixíssimos. Subimos 3 correntes, fazemos mais um ponto alto, e aqui está o primeiro grupo de 2. Agora, uma corrente de separação e mais 2 pontos altos no próximo intervalo. Bem, então, aqui estão os meus 4 grupos de 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3 e... venho aqui nesse intervalo de 3 correntes que eu tenho de base e pegando aqui bem no cantinho, vou prender um ponto baixo, bem encostadinho aqui nesse grupinho. Depois de prender esse ponto baixo, direto eu vou laçar
e vir sobre esse primeiro ponto alto que eu tenho de base, e a partir dele eu vou trabalhar 10 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Então, fez o ponto baixo, laça, vem no primeiro dos 10 aqui de base, trabalha um ponto alto sobre ele, e 2 correntes, 1, 2. Próximo ponto alto, um ponto alto. E 2 correntes, 1, 2, e vamos assim, ponto alto sobre ponto alto, separando sempre 2 correntes, até completar aqui 10 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Aqui estão os meus 10 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, separados aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos de 2 correntes. Bem, depois do 10º ponto alto, eu não vou fazer nenhuma corrente e venho aqui. Nesse intervalo de 3 correntes e bem encostado aqui, nesse ponto alto, eu vou prender um ponto baixo. Prendeu aqui o ponto baixo, agora nós trabalhamos 3 correntes, 1, 2, 3, e vamos começar a repetir o padrão, fazendo aqui 4 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. E depois dos 4 grupos de 2 pontos altos, então, nós fazemos 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos vir aqui nessas 3 correntes de base, encostadinho aqui no grupinho de 2 pontos altos, prende um ponto baixo, laça, vem no primeiro desses 10 pontos altos e a partir daqui começa a trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base, separa sempre com 2 correntes até fazer aqui 10 pontos altos. E depois de trabalhar aqui os 10 pontos altos separados por 2 correntes, então, é só vir prender um ponto baixo nessas 3 correntes de base aqui, bem encostado no grupinho de 2. E sobe 3 correntes e repete o padrão. Agora, faz 4 grupos de 2 pontos altos. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta de número 20. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei o restante da volta de número 20 com o padrão que orientei. E assim que você completa aí a sua volta 20, pode dar a impressão que estão sobrando correntes aqui nesse motivo. Mas não está, não, é assim mesmo. Agora, na próxima volta, isso aqui vai ficar bem certinho. É até necessário que ela suba aqui um pouquinho, para que dê a altura agora da próxima volta. Bem, então, agora nós vamos trabalhar a volta 21. Aqui no início da volta 21, vamos fazer 3 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, é só caminhar aqui com 2 baixíssimos, subir 3 correntes, fazer aqui mais um ponto alto e construímos o primeiro grupo de 2. Agora, uma corrente, mais 2. Bem, então, aqui estão os meus 3 grupos de 2 pontos altos separados aqui por uma corrente. Agora, nós vamos trabalhar sobre esse motivo aqui. E sobre esse motivo, nós vamos fazer o total de 22 pontos altos. E vamos distribuir da seguinte maneira. Então, depois desses 2 pontos altos aqui, eu faço 2 correntes apenas, 1, 2, e venho aqui trabalhar os 22 pontos altos. E eu vou começar pelo primeiro ponto alto que eu tenho nesse grupo aqui de base. Então, o primeiro ponto alto é esse aqui, que está bem encostadinho aqui nessas correntes. Então, sobre ele, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui o primeiro. Venho no intervalo e faço o segundo e o terceiro. No próximo intervalo, o quarto e o quinto. No próximo intervalo, o sexto e o sétimo. No próximo intervalo, o 8 e o 9. O meu ponto 10 será trabalhado aqui sobre esse ponto alto
que é o quinto ponto alto aqui da base. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, sobre o quinto ponto alto do grupo de base, também faço um ponto alto, que é o ponto 10 desse grupo. Depois, o ponto de número 11 e 12. Eu vou fazer aqui nesse próximo intervalo. Então, aqui, 11 e 12. E o ponto 13 será trabalhado sobre o sexto ponto aqui do grupo de base. Então, sobre o sexto ponto do grupo de base, eu também faço um ponto alto. Aqui, ponto 13. Agora, aqui, nesse próximo intervalo, 14, 15. No próximo, 16, 17. No próximo, 18, 19. Nesse aqui, 20, 21. E o 22 será feito sobre esse último ponto alto que nós temos aqui do grupo. É só ir fazendo agora 2 pontos altos em cada intervalo. Depois de trabalhar, então, os 2 pontos altos nesse último intervalo, venho sobre o último ponto alto aqui de base, faço um ponto alto sobre ele. Bem, então, trabalhando com essa distribuição, eu fiz aqui 22 pontos altos. Então, sobre todos esses grupos aqui que nós temos de base, nós vamos fazer 22 pontos altos, distribuindo igualzinho, orientei nesse primeiro aqui. Completou o ponto 22, é só fazer aqui 2 correntes, 1, 2, e vir trabalhar a partir desse próximo intervalo aqui de uma corrente, mais 3 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Bem, então, aqui estão os meus 3 grupos de 2 pontos altos. Agora, na sequência, vou repetir o padrão que fiz a partir dessas 2 correntes, os 22 pontos altos, mais 2 correntes. Então, aqui, a partir desse grupo, já estou repetindo o padrão. Bom, então, é só fazer aqui as 2 correntes, vir no primeiro ponto alto aqui desse grupo, que está bem encostadinho aqui nessas correntes, trabalho um ponto alto sobre ele. Depois desse ponto alto, nós vamos trabalhando 2 pontos altos em cada intervalo, até ficar aqui com um grupo de 9 pontos altos. Então, aqui já tenho 1, aqui está, vem trabalhando 2 pontos altos em cada intervalo, e desde esse primeiro aqui tenho 9 pontos altos. O ponto 10 faço sobre esse próximo ponto alto, o 11 e o 12 nesse intervalo que está aqui bem no meio do meu grupo, o 13 no próximo ponto alto. E depois sigo de novo, caminhando com 2 pontos altos em cada intervalo até o último. E depois de fazer aqui os 2 pontos altos no último intervalo, então, faço mais um ponto alto sobre esse próximo ponto alto que eu tenho de base, e completo aqui mais um grupo de 22 pontos altos. Fez os 22 pontos altos, só fazer 2 correntes e vir nesse próximo intervalo de uma corrente, a partir daqui, trabalhar os 3 grupos de 2 pontos altos, e vamos repetindo esse padrão pela volta inteirinha. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e venho pra gente continuar. Aqui está, completei toda a volta 21 com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, fechei com o baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui para iniciar a minha volta. Agora, vamos trabalhar a volta 22. No início da volta 22, eu vou fazer 2 grupos aqui de 2 pontos altos. Começo com 2 baixíssimos. Subo as 3 correntes, mais um ponto alto, uma corrente de separação e mais 2 pontos altos no próximo intervalo. Então, aqui estão os meus 2 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Bem, agora, nós vamos fazer aqui 2 correntes,
E vamos vir trabalhar sobre esses 22 pontos altos. Então, nós vamos fazer o total de 8 pontos Vs sobre esses 22 pontos altos. Então, aqui, depois das duas correntes, eu vou laçar, vir no primeiro dos 22 pontos altos e sobre ele eu trabalho um ponto V. Então, aqui eu faço um ponto alto, duas correntes, volto no mesmo ponto de base, faço mais um ponto alto. Então, aqui o primeiro dos 8 pontos Vs. Completou o V direto aqui, laça, pula 2, 1, 2. No terceiro, faz outro V. Então, os pontos V sempre iguais. Um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto da base. Completou o V, é só pular 2, 1, 2 e no terceiro trabalhar outro ponto V. Vamos assim, então, até o último ponto alto que nós temos de base. Aqui, sobre o último, vamos trabalhar o 8º ponto V. Vou fazer o meu e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos Vs. E cheguei aqui no ponto de número 22 aqui na base. Bom, depois de fazer esses 8 pontos Vs, então, é só fazer aqui duas correntes de separação, uma, duas, e a partir desse próximo intervalo aqui de uma corrente, então, nós começamos a repetir o padrão. Na sequência aqui, eu trabalho esses dois grupos de 2 pontos altos. E depois dos dois grupos de 2 pontos altos, faço duas correntes, uma, duas. Bem, e depois, então, dessas duas correntes, eu venho trabalhar os 8 pontos Vs aqui sobre os 22 que eu tenho na base. Então, eu venho aqui no primeiro ponto e a partir dele começo. Um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto no mesmo ponto. Laço, pulo 2 e outro ponto V. Então, essa é a repetição. Vamos seguir com esse padrão pela volta toda. Vou completar aqui a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 22 com o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Agora, vamos trabalhar a volta de número 23. Então, vou começar a 23 caminhando com 2 baixíssimos. Subo as 3 correntes, faço mais um ponto alto. Então, aqui na volta 23, nós vamos fazer só um grupinho de 2 pontos altos entre esses grupos aqui da base. Bem, fez aqui esse grupo, agora faz 2 correntes. E agora, nós vamos trabalhar mais 8 Vs dentro desses Vs que nós temos de base. Então, usando as correntes do V de base, vamos fazer outro V aqui nessa volta. Só que o V que nós vamos fazer nessa volta, ele terá 3 correntes aqui, ao invés de 2. Então, fiz aqui essas 2 correntes, agora laço, venho nas 2 correntes do V, trabalho um ponto alto e faço 1, 2, 3 correntes. Volto aqui nas mesmas correntes do V e faço mais um ponto alto. Bem, então, aqui está o meu primeiro ponto V sobre o V de base. Fez esse ponto alto, direto aqui eu vou laçar, vir nas correntes do próximo V e repetir aqui um ponto alto. 1, 2, 3 correntes e mais um ponto alto. Então, vai ficando assim. Então, é só ir fazendo. Completou o V, laça, vem e faz outro V nas correntes do V de base. E esse V que nós estamos fazendo sempre com 3 correntes. Então, nós vamos com esse padrão até ficar com 8 Vs de 3 correntes. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui estão os meus 8 pontos Vs de 3 correntes. Depois do 8º, eu faço 2 correntes,
uma, duas, e venho trabalhar um grupinho de 2 pontos altos nesse intervalo aqui de uma corrente que eu tenho de base. Então, aqui eu já estou começando a repetir o meu padrão. Então, é só isso aqui para trabalhar essa volta. Fez aqui esse grupinho de 2 pontos altos, faz 2 correntes apenas, uma, duas, e vem nas correntes do próximo V, e aqui nós vamos começar a trabalhar os V's de 3 correntes, que serão sempre feitos com um ponto alto, uma, duas, 3 correntes e mais um ponto alto nas mesmas correntes de base. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, completei toda a volta 23 com o padrão que orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar a volta. Agora, nós vamos trabalhar a volta 24. Então, vou começar introduzindo a minha agulha nesse ponto alto que eu tenho aqui logo à frente de onde fechei. Busco aqui uma linha e faço aqui um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, direto laça, e agora vem aqui nas 3 correntes desse primeiro ponto V, e aqui nós vamos trabalhar um leque com 2 pontos altos, 2 correntes, uma, duas, e mais 2 pontos altos. Em todas as 3 correntes que nós temos aqui, nos pontos V's, nós vamos trabalhar um leque igualzinho esse primeiro aqui que eu acabei de fazer. Completou o leque, é só laçar e vir para o próximo ponto V e aqui trabalhar outro leque. Os leques sempre iguais, com os 2 pontos altos, as 2 correntes e mais 2 pontos altos. Completou o leque, direto laça, vem para o próximo intervalo de 3 correntes e faz outro leque. Bem, nós vamos seguir então com esse padrão até completar aqui o total de 8 leques, sempre trabalhados nessas correntes aqui dos pontos V's. Então, eu venho trabalhando o leque até esse último intervalo aqui desse último V. Eu vou fazer aqui o meu e venho. Aqui está, trabalhei os meus 8 leques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora, eu vou prender um ponto baixo sobre esse ponto alto que eu tenho aqui nesse grupinho de 2. Então, venho no primeiro, aqui sem nenhuma corrente, depois do meu último leque, eu venho aqui sobre esse primeiro ponto alto desses 2 e prendo um ponto baixo. Vou para o ponto à frente, faço mais um ponto baixo. E a partir daqui, então, eu vou começar a repetir os meus 8 leques sobre esse grupo aqui de base. Então, faz o ponto baixo, laça, vem nas 3 correntes e a partir daqui trabalha os 8 leques. Aqui está, novamente, trabalhei aqui os meus 8 leques, então, agora é só prender um ponto baixo sobre esse ponto alto aqui de base, mais um ponto baixo no próximo ponto alto, e aqui laça, vem nas 3 correntes e começa a repetir os 8 leques. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta de número 24. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 24 com o padrão que orientei. E aqui no finalzinho, depois de trabalhar aqui esse último leque, eu prendi um ponto baixo na terceira corrente que eu fiz aqui na base. E agora, eu vou estender um pouquinho essa linha, depois aqui de prender o ponto baixo. Deixa eu fazer aqui junto com vocês, para que não fique dúvida. Então, aqui, acabei o meu leque. Agora, venho aqui na terceira corrente que eu fiz para iniciar a volta de base, prendo aqui um ponto baixo. Depois do ponto baixo, eu estendo um pouco essa laçada.
E aqui eu vou cortar a minha linha. E agora, eu vou arrematar da seguinte maneira. Eu tenho esse primeiro ponto baixo que eu fiz aqui quando comecei a minha volta. Então, eu vou passar a agulha de trás para frente aqui nessa corrente, vou ajustar aqui a pontinha e vou pegar aqui com a agulha e puxar para trás. Depois de puxar aqui para trás a ponta da linha, eu viro pelo lado do avesso. Bem, e depois de virar aqui para o lado do avesso, eu vou descer por alguns fios aqui dos pontos com essa ponta e sempre ajustando bem aqui em cima para que não fique solto aqui. Então, eu desço aqui por uns 2 fios dos pontos aqui do lado de trás e em seguida vou abrir a ponta ao meio. Então, fico com 3 fios aqui de um lado, 3 do outro. Agora, venho no fio que eu tenho do ponto aqui logo abaixo, passo só uma das pontas. Bem, e depois de passar aqui uma das pontas por baixo do ponto, eu pego a outra e agora faço 3 nozinhos aqui. Então, o primeiro nozinho nunca aperto demais, que é para não repuxar aqui o meu trabalho, e os outros 2 eu aperto bem. E aqui, se você quiser, você pode juntar de novo as 2 pontinhas e passar mais um pouco pelo meio dos pontos aqui pelo lado do avesso. Eu vou cortar o meu aqui mesmo, porque fica bom assim também. Então, corta bem rente onde você fez os nozinhos. Bem, então aqui está, arrematamos o nosso trabalho, concluímos a nossa peça, agora é só estender, deixar os leques com as 2 correntes assim bem estendidinha. Essa peça é uma peça que ficou super bem assentada, não tem nem necessidade de estender muito aqui o meio da peça. Esse tapete é maravilhoso porque ele tem um caimento muito bom. Encerramos aqui mais uma peça, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho e para que eu possa continuar aqui trazendo as videoaulas para vocês. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, é só clicar nessas imagens que estão aparecendo na tela que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.